Boa tarde, meus amigos. Eu quero mais uma vez desejar as boas-vindas para vocês, para que juntos neste momento a gente possa continuar estudando a vida de Jesus, o Cordeiro Eterno, imolado antes da fundação do mundo, manifestado na história, o Filho de Deus que veio ao mundo, o homem perfeito, o homem a quem nós temos que imitar, para que possamos viver uma vida melhor. E nós estamos fazendo isso através dos 4 evangelhos, lendo-os como se fossem um só. Nós terminamos Mateus 18, as narrativas lá. Agora nós viremos aqui para João, onde tem umas narrativas de João que somente ele expõe. Os outros evangelistas não fazem. Então eu quero te convidar nesse instante para que você abra o seu coração e peça a Deus para nos abençoar e nos ensinar. Deus, agora eis-nos aqui. Ilumina as nossas mentes. Prepara a terra do nosso coração para que o sêmen do Senhor, o sêmen de vida, Deus, possa gerar muito fruto em nós. Dê-nos percepções, discernimentos e pacifica o coração de todos quantos estão agora ouvindo a Tua palavra. Nós te pedimos a Tua bênção no poder do Teu Espírito Santo, em o nome de Jesus. Amém. Amém. João 7, o texto diz assim, passadas essas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judeia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Nós já comentamos sobre isso, não era chegado o momento, e Jesus aqui tem uma vida natural, normal, e não é porque ele é o Filho de Deus que ele enfrenta e ele confronta, não. Ele continuou, permaneceu na Judeia até que chegasse o tempo. Ora, a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, Sucote, era a festa que eles saíam para morar em tendas, para relembrar o tempo da peregrinação no deserto e o cuidado de Deus com eles, Esta estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes, porque ninguém há que procure ser conhecido em público e contudo realiza os seus feitos em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Esses irmãos aqui não são os apóstolos, não são os discípulos, não. São os irmãos de Jesus por parte de Maria, os filhos de Maria e de José. E eram alguns, e eles também não criam em Jesus. E eles não criam, não era na perspectiva dos outros, não, porque alguns criam, mas não entendiam que esse Jesus que estava ali fosse o Messias. Eles não criam de forma alguma. Mesmo crescendo com Jesus, eles não criam que Jesus era o Messias, era o Filho de Deus encarnado. A mãe sabia, Maria, a que guarda no coração. Ela foi alvo de todas as profecias e ela sabia o que aquele menino Jesus, hoje homem Jesus, faria. Disse-lhes, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Ou seja, o mundo, está aí o fluxo do mundo. O mundo, da forma como ele existe, e se você vive no fluxo dele, ele não te odeia, porque você faz parte do sistema. Você está ali comprando, bebendo, gozando todos os privilégios do mundo, compactuando com ele de todas as obras más deles, mas Jesus não. Só o fato de Jesus vir e fazer o reino de Deus baixar a terra e ensinar o evangelho da graça, o evangelho do amor, já era um estupro para o mundo. Então o mundo odiava, porque a mensagem de Jesus era uma mensagem de amor. Era uma mensagem que trazia o povo de volta à essência, à vida. Por isso o mundo odiava, porque o príncipe deste mundo é Satanás. Então Jesus responde para eles: subi vós à festa, eu por enquanto não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhe Jesus essas coisas e continuou na Galileia. Ou seja, Jesus estava ali não para aparecer, não para ter renome, não para ter uma glória na terra, para instalar um reino na terra. Jesus estava ali para trazer os céus, para falar da parte de Deus
e ensinar-nos o evangelho da graça e do amor. É por isso que os irmãos de Jesus ficavam instigando e forçando Jesus. Se você quer se manifestar, se você quer glória, que faz tantos sinais, por que você faz isso em oculto? Manifesta-te ao mundo de uma vez para sempre. Mas eles não entendiam que a função de Jesus não era aparecer, não era ter uma glória, um nome, não era ter um reino poderoso na terra. E é por isso que Jesus diz, pode subir vocês para Jerusalém. Subir porque de fato Jerusalém estava no alto, Monte Sião, e eu fico aqui na Galileia, porque o meu tempo ainda não é chegado. E eu fico observando assim, como que nós, seres humanos, gostamos de apresentar-nos ao mundo. Eu carrego a mensagem do Evangelho, a mensagem de Jesus, mas quem cresce não é Jesus. Quem cresce não é o Evangelho, é o eu da pessoa. É a pessoa em si, é o narcisismo dela, é a história dela. Você vê que tem certos locais, certos templos, que não é conhecido como igreja de Jesus, mas é como igreja de fulano de tal, porque o que está saindo, o marketing que vai é da pessoa, as glórias são para essas pessoas. Então é nessa hora que os líderes têm que se humilhar e entenderem que a função deles aqui na terra, como a de Jesus, é fazer a vontade do Pai, é anunciar o reino de Deus. E aí eu vou me tornando um como os demais, não querendo ser melhor do que ninguém e muito menos pior que ninguém, mas nos nivelando no conceito de ovelhas de Jesus. Ele é o pastor, nós somos todos ovelhas. Verso 10. Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. E esse não publicamente, em oculto, não é que ele foi sozinho, mas é que ele foi discretamente. Não foi para aparecer, para fazer alarde, né? Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam, onde estará ele? E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam, ele é bom, e outros, não, antes se engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente por medo dos judeus. Aqui tem um clima, um suspense no ar. Porque uns o achavam bom, pelo tanto que ele falava, que ele ensinava, que ele curava, eram atraídos. Outros o chamavam de um charlatão, um enganador. Mais um subversivo, que vem como tantos outros, que se insurgem, né, no contexto dos judeus e faz rebelião, motins contra o Império Romano. E a maioria ficava em silêncio e não falava abertamente. Por quê? Com medo dos judeus. Porque nesse momento já estava instalado no coração do sinédrio, dos anciãos, fariseus, saduceus, toda a cúpula judaica, toda a liderança do judaísmo, já tinha instalado no coração deles o desejo de matar Jesus. Já não era conveniente deixá-lo vivo, porque uma multidão ia após ele. E a inveja crescia e o ódio também crescia. E onde o ódio se instala, a morte estava instalada. É por isso que eles já premeditavam a morte de Jesus. Corria já em meio à festa. E Jesus subiu ao templo e ensinava, ou seja, já está público aqui agora. Então os judeus se maravilhavam e diziam, como sabe este letras sem ter estudado? Ou seja, como é que ele sabe tanto? De onde vem tanta sabedoria, tanta graça, tanto poder de Deus, se ele não participou de nenhuma escola de profetas, se ele não cresceu aos pés de nenhum rabino, nenhum mestre aqui, nem Gamaliel, nem Hillel, nem Shammai? De onde vem essa sabedoria? Isso assustava o povo. Jesus então responde para eles, o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, de Deus, conhecerá a respeito da doutrina. E doutrina aqui não é roupa, vestes, sábado, véu, carne. Não. A doutrina aqui é o ensino, o evangelho, a essência que Jesus trouxe dos céus. Se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Ou seja, mais uma vez, cabe a mim, cabe a você. Eu só estou aqui agora conversando com vocês, gravando esse vídeo forçado, por conta do isolamento social. Então significa que eu não estou aqui para me apresentar, eu estou aqui para dizer aquilo que vem da parte de Deus. A igreja tem que voltar para o evangelho e entender que ela é um representante na terra, ela é como se fosse assim um embaixador de Jesus na terra.
para anunciar Jesus, não a si mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro. E nele não há injustiça, não há charlatanismo, não há vanglória, não há narcisismo, não há o querer usurpar o trono. Não. Jesus, mesmo sendo Deus, ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Muito pelo contrário, ele se humilha, ele faz toda a vontade do Pai e vai até a cruz. Não vos deu Moisés a lei? Toda a lei judaica? Contudo, ninguém dentre vós a observa. Porque procurais matar-me? Respondeu a multidão: tens demônio. Quem é que procura matar-te? E aí Jesus os choca. Porque Jesus vê vazando do olhar deles, dos bochichos, dos cochichos, do tanto que se falava. Jesus já sabia que estava instalado neles, na maioria deles, o desejo de tirá-lo da terra, de matar. E Jesus fala assim: olha, vocês têm a lei, vocês recebeu de Moisés a lei, que é boa, que é perfeita, mas vocês não cumprem a lei, porque a lei diz não matarás, e vocês no coração já me matou, intentam e planejam matar-me. Replicou-lhe Jesus: um só feito realizei, e todos vos admirais, pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, vem lá dos patriarcas, vem lá de Abraão. No sábado circuncidais o quê? Um homem. Então no sábado eles circuncidavam, eles desobedeciam a lei, e subjetivamente também eles não cumpriam a lei, porque matavam no coração. E se um homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, por que vos indignais contra mim pelo fato de eu ter curado num sábado ao todo um homem? Então por que vocês estão indignados? Por eu fazer o bem? O mandamento que nós ouvimos desde o princípio, desde sempre, não é o amor? O que está implícito na lei? Qual o espírito da lei? Não é amor? Num sábado, então, por amor, eu não posso curar um doente? Eu tenho que deixá-lo morrer para observar literalmente a lei? Será que vocês não conseguem ler a lei de Moisés e cumpri-la pelo amor? Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Então não julgue pelo estereótipo, não julgue pela veste, não julgue pelo estereótipo do homem, pela aparência dele. Não julgue ninguém dessa forma, pelo comer, pelo beber. Não julgue ninguém pelas morais humanas, porque Deus não está nem aí para as morais humanas. As morais humanas, elas vêm para dividir, para separar, para colocar uma minoria contra a maioria, para massificar, para doutrinar as pessoas em termos de costumes, de usos. Então não julgue pela aparência, não julgue pelas ações físicas, julgue pela essência, pela ética do coração, pela ética da vida. Então Jesus, para eles, descumpria uma lei de Moisés. Para Deus, para a ética, para a vida, Jesus amava alguém, curava alguém. E eu quero nesse instante, te convidar nesse instante, a entrar para esse mundo do ser em Deus. E ouvir Deus e ser curado por Deus. Porque se você pensar direitinho, uma pessoa que não volta para Jesus, para a ética de Deus, ele jamais tem liberdade para ser o que Deus o chamou para ser. Então eu te convido para você deixar o farisaísmo, o falso moralismo, todas as etiquetas que tem por aí, e ser um homem do coração, um homem do amor, um homem da vida, que anda com Deus para além dos costumes religiosos, mas que anda com Deus conforme Jesus, em fé, na prática do amor, em direção ao próximo. Deus, obrigado, Pai, por este momento, por esse tempo em que estamos juntos. Obrigado pela graça de podermos compartilhar o amor do Senhor, anunciar que o Senhor é Deus Todo-Poderoso. Os teus olhos estão sobre toda a terra. E nós queremos te pedir que nesse
nesse momento de isolamento, cada um volte para si. Que nós sejamos melhores esposos, melhores pais, melhores filhos, melhores servos. Que nós possamos crescer, Pai, na consciência em Cristo Jesus, pela prática da leitura da palavra, da oração, do amor. Que o Senhor nos cure nesse tempo. E que o Senhor agrade nesse tempo em olhar para nós aqui no Brasil, em olhar, Pai, para as nações vizinhas aqui, o Equador, a Venezuela, a Argentina, olhar para o mundo, para a América, Pai, que cresce o número de mortos, para a Europa que está assustada, orar para os continentes, Pai, e nos socorrer. Quebra os grilhões da morte, quebra as cadeias da morte e abençoe-nos, abençoe-nos. Tira do coração do teu povo mais uma vez o medo, e ajuda-nos a descansarmos na certeza de que o Senhor nunca, jamais nos abandonará. O Senhor é o bom pastor, e o bom pastor cuida da ovelha. Sim, Pai, então cuida de mim, cuida dos teus filhinhos, e aumenta, Pai, aumenta a nossa fé, e nos ensine a te buscar de todo o nosso coração. É assim que nós oramos, e abençoamos todo aquele que está ferido e machucado nesse instante, aquele que está desencontrado e desintegrado. Que o Senhor os levante e os fortaleça. Que o Senhor, Pai, os abençoe. Eu te peço, em o nome de Jesus, no poder do teu Espírito. Amém, amém, amém.